Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão, né? Para falar que refutar a Igreja Católica. Gente, sabe aquelas pérolas que eu, Robson, o Cristiano Macabeus e tantos outros, a gente morre de rir com esses caras, né? O Felipe lá do MS Católica, o Denis, né? O Miguel Maurício, né? O Leonardo Conde, essas pérolas que a gente comenta dos protestantes, que a gente fala, cara, isso aqui é muita zoação, ninguém leva a sério. Fizeram um livro, tá? E mandaram aqui algumas pérolas desse livro, tá? Eu printei aqui alguma coisa, né? E é um negócio assim que é impressionante, né? Como é que refutar a Igreja Católica? Deixa eu pegar pelo número 9, né? Sobre a Igreja Católica. Olha só, vou ler aqui para vocês. Como é que é? O nome protestante usado para designar pejorativamente os crentes foi dado aos integrantes do movimento denominado Reforma Protestante, ocorrido no século XVI, contra os falsos ensinos do catolicismo. Olha só, agora a revelação que esse livro traz é impressionante. Poucos sabem, porém, que a reforma foi liderada por um padre chamado Martinho Lutero, que descobriu a verdade sobre a doutrina da Igreja Católica ao traduzir a Bíblia para o alemão. Cara, olha a seriedade desse livro. Eu jamais ia desconfiar que foi um padre chamado Martinho Lutero que fez a reforma protestante. Você sabia disso? Meu caro telespectador que está aí me acompanhando, que era Martinho Lutero, coloque aí seu comentário. Você tinha ideia disso? Olha, eu não sabia disso de jeito nenhum que eu sabia que era Martinho Lutero. Nunca me passou isso pela cabeça. Eu pensava que era o Pato Pateta para criar esse negócio, né? Ou burro falante. Agora, Martinho Lutero, um ser humano, né, possivelmente sapiente, criar algo para débil mental com o protestantismo, jamais ia passar pela minha cabeça. O que esse cara tinha? Ele era bêbado? Ele tinha que ir de ameba? Coloque aí nos comentários que eu quero saber. Aí depois vem aquele treco que é a Bíblia que determina a doutrina da igreja. Eu só queria que os protestantes me dissessem qual é essa doutrina bíblica. Porque eu, quando fui protestante, nunca encontrei. O que eu encontrei é cada um com uma doutrina diferente. O que existe é a doutrina da Igreja Católica e as gambiarras e satanismo dos protestantes. Né? Aí agora ele bota a primeira, né? A primeira, sobre a Igreja Católica ser a mais antiga. Ele diz que a Igreja Católica não é antiga. Porque a Igreja Católica, olha só, foi fundada em 325 no Concílio de Nicéia. Né? Adivinha por que ela foi fundada? Né? Foi por Constantino e recebeu o nome de católica, né, em 381 pelo imperador Teodósio. Então, quando São Policarpo, lá pelo ano 6, chama a igreja de católica, ele estava falando de quê? Todos os padres da igreja que falaram muito antes disso, sobre a igreja católica, eles estavam falando sobre o quê? Qual o embasamento disso aqui? O ânus flamejante do pastor, só pode. Meu Deus do céu, olha, né? Aí vai. Gente, é muita paçocada, gente. Né? Jesus é o quarto. Jamais mencionou ou disse para consultar outros documentos além da Sagrada Escritura. Então me explica onde é. Assim, o Evangelho de Mateus deve ser um herege do cacete para esses protestantes, que ele começa dizendo que Jesus seria chamado de Nazareno, como foi dito por vários profetas. Da onde é que Mateus tirou isso? Se não pode tirar só do Antigo Testamento?
De onde é que Jesus tirou de fazer milagre no sábado? Se isso era proibido no Antigo Testamento? Ou que os alimentos não eram impuros, segundo está na Escritura, no Antigo Testamento? Ou que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia, como diz São Paulo, ele disse que isso está na Escritura, e eu quero saber que raio de Escritura que isso não está no Antigo Testamento. E os evangelhos nem existiam nessa época. Então, é um mistério mesmo. Então, onde é que Jesus ensinou isso? Não sei. Né? A outra é que a Bíblia que ensina, né, de novo, que ensina que deve estar dentro da doutrina de Cristo. A Bíblia declara, mas qual é a doutrina de Cristo? Protestantes, me falem qual é a doutrina de Cristo, porque até hoje vocês não chegaram a um consenso. Vocês pegaram a Bíblia, que é um livro católico, que é direto para o céu, e fizeram um labirinto, ao qual, em vez de levar para o céu, vocês estão levando pessoas para o inferno. É isso que a Bíblia é na mão de vocês, é menos que papel higiênico. Né? Aí vem pelos livros apócrifos. Olha, os livros apócrifos tá, é o sétimo. Eu não vou perder meu tempo aqui, porque eu já tenho vários vídeos aqui falando sobre isso. Tá? Mas eles dizem que, olha só, que os livros apócrifos foram colocados em 1546, no Concílio de Trento. Agora explica para mim a Bíblia de Gutenberg, que é anterior, que já tinha esses livros, ou os concílios anteriores. Quer dizer, conhecereis a verdade, né? Aonde? É por isso que você não pode usar outros livros além da Bíblia, porque se você for ler os livros históricos verdadeiros, vocês não vão falar uma imbecilidade dessa. Né? E olha, eu ainda estou naquela de Martinho Lutero ter fundado o protestantismo. Eu não duvido que um ser humano conseguiria fundar uma bosta dessa. Né? Aí começou no 11, pelo menos é o que me mandaram, e, gente, do 11 até o 28, né, são 28 até o de mandaram, não sei se não tem mais, né, mas do 11 até o 28 são ataques à Virgem Maria. 8 questões atacando a Virgem Maria. E depois ele chega para a gente, olha, vocês católicos só falam de Maria. Pô, vocês gastam, né? Do 1 até o 10, né? Falando mal da Igreja Católica. E depois, do 11 até o 28, onde é que me mandaram, né? Pode ter até mais, falando mal da Virgem Maria. É dose. Mas é aquela coisa, né? Então, Maria é mãe da igreja. Sim, Maria é mãe da igreja porque ela é mãe do Cristo. Acabou. E a igreja é o corpo de Cristo. Ela não pode ser mãe de vocês porque Apocalipse fala que ela é mãe apenas daqueles que seguem os mandamentos de Cristo. Que obedecem a Cristo. Vocês estão fora, vocês são outra geração. Isso é próprio que Maria fala, todas as gerações me chamarão de bem-aventuradas. Gente, o cara que gasta do capítulo 11 até o 28, no capítulo 11 não, tem, capítulo não, né, 11 questões, né, da questão 11ª até a 28ª, atacando Nossa Senhora, falando mal de Nossa Senhora, está chamando ela de bem-aventurada? Nem aqui, nem na China, vocês são a outra geração. Né? Aí ele bota na 14ª que Maria não é perfeita porque ela esqueceu Jesus em Jerusalém. E só sentiu falta dele depois de 3 dias. Onde é que está isso na Bíblia aqui? Maria só sentiu falta, esqueceu Jesus em Jerusalém e está aqui no quarto, 14º, que ela demorou 3 dias para sentir falta de Jesus. Na minha Bíblia está que ela demorou 1 dia. Isso é porque vocês não têm noção de como é que era a festa da Páscoa em Jerusalém. Que em caravanas. Quem é da roça sabe o que é uma caravana? Você não sabe. Ela demorou 1 dia. E tem uma coisa, deu falta no mesmo dia. Se ela demorou 1 dia para ir daqui até aqui, quanto é que você acha que ela demorar para voltar? Olha, se ela fosse pegar um jatinho do pastor, talvez ela demorasse menos. Mas como não tinha jatinho do pastor,
você demora um dia para ir, você é um dia para voltar. E ao terceiro dia, ao amanhecer, que quando eles chegaram lá já era de noite, no segundo dia, correto? É só você ter um pouquinho de inteligência. Aliás, se você tivesse um pouquinho de inteligência para deduzir isso, você não seria protestante, né? Você teria que ter um QI maior do que o seu sapato. Essa que é a verdade. Ao terceiro dia, ela sabia exatamente onde Jesus estava, no templo, pregando. Né? Mas, quem quer achar Jesus fora do templo, escreve essas asneiras. Né? Sobre Maria ser mãe de Deus, que isso foi decidido em 451. Gente do céu, muito antes, Maria era chamada de mãe de Deus na patrística. Tem até uma oração que é muito mais antiga que a Ave Maria que fala isso. Mas é aquela coisa, Jesus Cristo só é o Senhor dentro da Igreja Católica, é Senhor no sentido de Deus. Porque nessas gambiarra, né, é o que é Jesus Cristo lá? Ele é um garçom, ele é um garçom. Né? Aí vem a questão sobre Maria ser mãe de todos nós. Não, ela é mãe só dos membros do filho da Igreja Católica. Vocês são filhos de outra coisa. Né? Sobre o poder miraculoso de Maria, né? Que São Paulo não fala dela, não existe milagre em Maria. Isso é porque vocês não sabem o que é milagre. Não existe milagre no protestantismo. Né? Ou, quando tem um milagre, a mesma pessoa sendo curada de diversas doenças diferentes. É interessante, né? A mesma pessoa, um dia está com dor aqui, aí volta, no outro dia está na cadeira de roda, anda, aí no outro dia ela é muda e começa a falar. É a mesma pessoa. O que será isso? Que poder da fé é esse? Não sei, do protestantismo, né? Então, o primeiro milagre que tem na história, invocando o nome de Jesus, foi Maria que fez nas bodas de Canaã. Mas é aquela coisa, vocês não têm Jesus como Deus, tem como garçom, então é isso que dá. Né? O melhor garçom, porque né, sobre a grande importância de Maria, se vocês não dão importância a ela, razão de vocês. Né? Jael foi bendita entre as mulheres da tenda porque fincou o prego na cabeça do cara. Maria é bendita entre todas as mulheres por quê? Porque ela deu luz a Deus. Ela foi venerada por Deus, por um anjo. Não existe outra pessoa da Bíblia igual a isso. Ela é toda pura, imaculada. Mas vocês não sabem o que é a graça? Vocês defendem a sola graça, mas não sabem o que é a sola graça, não sabem os efeitos da graça. Né? Sobre Maria ter sido elevada aos céus. Falou que isso aqui a igreja só passou a acreditar em 1950. Cara, ele confunde proclamação de dogma com crença da igreja. Nós católicos, muito antes disso, já rezávamos isso no terço. É um dos mistérios do terço. Quer dizer, é a seriedade do livro desse protestante. Né? É que aquela coisa, aquele livro que eles usam como papel higiênico, que chama de Bíblia, ficou com pouca folha devido às bostas que eles ficam botando pela internet, é que eles agora estão bostejando pelo teclado. É a defecação dedal. Né? Ficou insuficiente, então eles tiveram que fazer esse livro para ajudar a limpar a bunda desses caras, limpar os dedos. Né? Sobre a veneração de Maria. Né? Cara, vocês não podem entender sobre veneração porque vocês rebaixaram o culto a Deus. Aliás, o protestantismo não tem culto a Deus. Vocês não têm fé em Deus, tem uma crendice, não tem culto a Deus. Porque não existe culto a Deus sem sacrifício. O culto de vocês é para de sofrer. Que é o culto a Pan, ao qual Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela quando Jesus leva eles lá para Cesareia de Filipe. Né? Sobre as várias identidades de Maria. Ele ficou incomodado porque Maria é chamada de Aparecida, Fátima. Eu acho interessante que o cara em casa é chamado, né, de esposo ou chifrudo pela mulher, depende, de pai pelos filhos, né, de chifrudo pelo leiteiro. Na igreja ele é chamado de pastor, quer dizer, um bosta desse, né, que não tem nada, não fez nada de bom,
Ele tem vários títulos. Agora, Maria, né, que deu a luz a Jesus Cristo, que eles obviamente não consideram como porcaria nenhuma, porque essa é a finalidade do protestantismo, é rebaixar Deus, rebaixar o culto a Deus. Ele só vem para roubar e matar e destruir, né, para servir ao Deus deles. Então, esse cara aqui é impressionante. Né? Sobre Maria ser santíssima. Sim, ela é santíssima. Ela é a santa dos santos. Assim como Jesus é o santo dos santos dos santos. Mas para entender disso, você tem que saber de Bíblia, você tem que saber que Maria prefigura a Arca da Aliança. Mas nem a Bíblia, você lê, só sabe ler 20 versículos. Né? Só Maria ser corredentora. Olha, a igreja ainda não definiu isso. Né? Mas quem participa do milagre, por exemplo, diziam os apóstolos faziam muitos milagres, Estevão fazia muitos milagres, Moisés libertou o povo. Sozinho não, com o poder de Deus. Mas isso é questão de saber ler. Né? É impressionante. Mas o cara que chega e fala, né, que Maria demorou 3 dias para dar a falta de Jesus, realmente ele interpretou muito bem a Bíblia, é um cara que supra-sumo de interpretação. Né? Sobre o título Ave Maria, né? O título Ave Maria surgiu no século XI. Meu Deus do céu! Ah, meu pai do céu! Ave Maria surgiu, o título de Ave Maria surgiu no século XI. Por favor, botem aí, católicos, o que vocês acham disso? Tá? Só Maria ser mediadora, né? Só Maria ser mediadora implica conferir atributos que pertencem a Deus. Cara, Deus não pode ser mediador. Deus Pai não pode ser mediador de. Caraca. Putz, grila. Deus vai mediar para quem? Deus Pai. Não, mas Jesus Cristo media. Sim, ele intercede. Assim como o Espírito Santo. Assim como o cara vai lá e pede, pastor, reze por mim. Quando fala assim, orar um pelos outros, não, não pode, porque só pode ter o mediador, o intercessor. Jesus é o único na cruz. Leia a porcaria daquele livro que chama de Bíblia. Não fica só em 20 versículos. Né? Aí sobre Maria ser bendita entre as mulheres. Né? Por acaso Maria teria acesso aos rios para rogar a Deus? Isso envolveria mediunidade. O que Maria ter bendita entre as mulheres e ela ser mediunidade? Cara, o cara para fazer uma ligação dessa, sério, o cérebro dele não tem massa cinzenta, é massa amarronzada, fedida. Desculpa. Né? E a própria Bíblia fala que quando a gente morre, a gente está lá no Apocalipse, que nós somos sacerdotes de Cristo. A função do sacerdote é ser mediador. Mas ele não pode saber disso por quê? Porque ele não tem sacerdote, ele tem um palhaço lá que fica falando bosta. Né? Aí vem Maria tem outros filhos. O detalhe é que quando se refere a Jesus, ele é sempre o filho de Maria. Artigo O dá exclusividade, mas para isso você tem que saber português. Obviamente que você não sabe por quê. Porque você disse que Maria demorou 3 dias para ter falta de Jesus. Você não consegue interpretar um texto desse. Aí vem aquela paçocada de primos, bababá. Pô, meu irmão, é tanta estupidez junta que eu fico só no protestantismo você vê isso. E o cara acha que refutou o catolicismo com esta argumentação rasteira, pobre, desprovida de conhecimento histórico, desprovida do mínimo de conhecimento gramatical, de matemática lógica básica e da própria Bíblia. Então, meu irmão e minha irmã, deixa aí seus comentários para me ler, diga o que você achou disso, tá? Compartilhe nas redes sociais, eu agradeço muito. Se você não puder, dê um joinha, né? Compartilhe, curte, né? E dá um joinha,
né? E comenta, compartilha, curte e comenta, não custa nada. Tem o nosso apoia-se também, entendeu? Ajuda o canal, porque esse canal não é monetizado. Ou se você não puder, faça o Pix, está passando o Pix aí na tela. É derradio@gmail.com. Mande um Pix para o tio Cláudio continuar essa obra evangelizadora. Tá bom? Então, gente, meu paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.